Bom dia, terceirão. Tudo bem com vocês, meus queridos? Bom, segunda-feira chegou, nossa aulinha de matemática. Hoje vamos tratar de resolver exercícios. Sim, resolver exercícios, pois já terminamos a nossa apostila de número 3. Então, essa semana a gente vai trabalhar apenas resolução de exercícios até a gente começar a apostila nova, tá ok? Então, eu vou resolver exercícios com vocês, alguns exercícios aí referentes à última nossa aula, que foi sobre progressões sequências numéricas, tá? Sequências aritméticas, inclusive, que foi um dos tipos das sequências que a gente viu na última aula, a mais importante até o momento, certo? Bom, então eu gostaria de que vocês pegassem lá na página 341 o exercício de número 2, uma questãozinha do Enem. Vamos resolver ela juntos. Tá? Vamos ver o que diz essa questão aí. Então, olha só, questão do Enem, número 2, página 341. Em um trabalho escolar, João foi convidado a calcular áreas de vários quadrados diferentes, dispostos em sequências, como eu coloquei aqui na figura. Ali no desenho de vocês tem 6 quadrados. Aí ele fala assim, o primeiro quadrado da sequência tem lá no mediano 1. Eu já coloquei aqui 1. Aí o segundo, o terceiro 3. O segundo tem lá no mediano 2, o terceiro 3 e assim sucessivamente. Os dados vão aumentando aqui numa progressão aritmética, certo? E aí ele fala assim, o objetivo do trabalho é identificar enquanto a área de cada quadrado da sequência ela excede, ou seja, quanto ela está a mais a área do quadrado anterior. Aí ele fala assim, a área do quadrado que ocupa a posição n na sequência ela foi representada por AN. Então, um outro quadrado aqui, sei lá, mais ou menos aqui, numa posição N, tá? A área desse cara aqui, nós vamos chamar de AN. Então, essa primeira aqui a gente pode chamar de A1, essa segunda a gente pode chamar de A2, A3, A4, reticências, até a última que a gente vai chamar de AN. Com certeza, esse lado aqui ele vai medir N, tá? E essa área aqui vai ser N ao quadrado, obviamente. Belezinha? Mas ok, vamos ver o que a gente consegue obter nessa relação. Aí o cara fala assim, para n maior ou igual a 2, qual é o valor da diferença entre a área n menos a área anterior? Ele quer que você observe o que vai acontecendo aí. Então vamos escrever algumas áreas para a gente observar o fenômeno que acontece. O nosso A1 aqui seria 1 ao quadrado, né? A área de quadrado, lado vezes lado, 1. A nossa segunda área seria 2 ao quadrado, seria 4. A nossa área 3 seria 9. Beleza? Nossa área 4 seria 16. Área 5, 25. Todos os quadrados, resultados aqui, quadrados perfeitos. Belezinha. Como é que eu posso representar uma área n? Bom, eu sei que uma área n seria n ao quadrado. A área n menos 1 seria n menos 1 ao quadrado. E aí o cara está te perguntando como que eu vou representar a diferença entre uma área qualquer e a sua anterior. Bom, temos aí algumas maneiras de resolver. Qual que é a área anterior à área AN? A área anterior à área AN você pode pensar assim, ó, é o AN menos 1. Perceba que no lugar do lado a gente está colocando sempre esse númerozinho que aparece aqui. Então o anterior vai ser n menos 1 ao quadrado. A pergunta do exercício é, qual que é a diferença entre uma área n e a sua anterior, a n menos 1? Então veja, a gente pode pensar assim, a gente pode pensar a n é n ao quadrado, a sua anterior é n menos 1 ao quadrado. Essa é uma das maneiras de fazer, não é a única, talvez você tenha encontrado outra lógica aí. Bom, então se eu escrever assim, nós vamos nos deparar com um produto notável aqui, ó. Quadrado do primeiro termo, então nós vamos ter n ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, que é 1 ao quadrado. E agora, Rigão? Agora, você tem que fazer a distributiva aqui. Faz o chuveirinho latigado, então você vai ter o seguinte, área n menos a sua área n menos 1, antecessora, n quadrado menos n quadrado, que você vai cortar, menos com menos vai dar mais, e menos com mais ela vai dar menos. Olha que legal, perceba aqui que você pode cortar n quadrado com menos n quadrado. E aí vai chegar já na resposta do exercício. Um exercício que envolve sequência e produto notável, caindo aí na provinha do Enem.
E a resposta correta aí você vai marcar a letra A. Essa é a resposta do seu exercício. Belezinha? Então fechamos aí o primeiro exercício, tranquilinho, de boa. Dava para fazer uma questão fácil, média, para a prova do Enem. Dava para fazer tranquilo, tá bom? Então agora a gente vai dar sequência. A gente vai fazer a questão de número 2. Só vou apagar o quadro para a gente dar sequência. Já vira a página aí na 342 e vamos começar a questão de número 3. Beleza? Então bora a questão de número 3 aí, meus queridos. Ele fala assim, ó, no primeiro semestre de 2015, a empresa Aço Firme fabricou 28 mil chapas. 28 mil, eu coloquei 28.800, 28 mil aqui, tá? Isso no mês de janeiro, lá no início de 2015. Aí o cara fala assim, em fevereiro sua produção começou a cair como uma progressão aritmética decrescente, ou seja, razão negativa. De forma que em julho sua produção foi de 8.800 chapas. Aqui em julho foi de 8.800 chapas. Show de bola. Então você tem no mês de julho e no mês de janeiro qual foi a produção. E ele disse que a produção caiu numa progressão aritmética, ou seja, razão negativa. Nessas condições, a produção da empresa nos meses de maio e junho totalizou quanto? Então, cara, você tem que descobrir quanto ele produziu aqui em junho e quanto ele descobriu em maio. Beleza? Então, como é que nós vamos pensar aí? Olha só, se isso daqui é uma PA, vocês estão lembrados lá da relação que eu passei para vocês, que me dá o termo geral de uma PA. O termo geral de uma PA é uma sequência que eu posso escrever assim. AN é igual ao primeiro termo mais N menos 1 vezes a razão. Agora a gente vai aplicar essa relaçãozinha aí, ó. A N é igual ao primeiro termo, mais N menos 1 vezes N. Até brinquei. Ana arrumou um namorado, menos 1 rejeitado. Pode lembrar assim. Olha só, o que você tem aqui nessa formulazinha? Vamos pensar. Tem o AN. O que é o AN? O AN para nós na sequência vai ser aqui, ó, o último termo. O último termo é 8.800. Então você tem, a gente está definindo aí com 7 termos nesse caso, 8.800. O A1 tem que ir com não? Claro que tem. É quanto você produziu em janeiro. Então você tem esse carinha aqui também. Olha só que matutinha. 28 mil. N menos 1 vezes a razão. Vamos ver se a gente tem o N. O que seria o N aqui? Seria o número de termos que eu peguei daqui até aqui. Conta, de janeiro até julho tem quantos meses? São 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você pode colocar aqui no N o número 7. Então, veja só. A N, último termo, 8.800. A1, primeiro mês, 28 mil, mês de janeiro. E o N igual a 7. Então a gente só substituiu na nossa fórmula todas as informações que a gente tinha. Belezinha? Agora é só fazer continha e a gente descobre a razão. Se a gente tem a razão, a gente consegue descobrir qualquer um dos termos. Beleza? Ok, então ficou assim, 8.800 igual a 28 mil mais 6 vezes a razão. Então eu vou passar o 28 mil para cá subtraindo. 8.800 menos 28 mil. Isso aqui vai me dar quanto? Menos 19.200. Isso igual a 6 vezes R. Portanto, R é igual a menos 19.200 divididos por 6. Aí nós temos que simplificar essa continha aí. 19.200 por 6. Isso daí vai dar quanto? 30 mais 2, 32. 3.200. Creio eu que seja 3.200. Deixa eu fazer a continha aqui rapidinho. 3.200 vezes 6. 12, 6 vezes 18, 19. É 3.200. Só que negativo, certo? Então a razão aí, nesse caso, é o número negativo. Menos 3.200. Temos a nossa razão. Ora, se ela está caindo 3.200 a cada mês que passa, você consegue descobrir todos aqui na raça, ou se quiser, você pode descobrir. Maio seria o quinto mês, o A5. Poderia fazer assim, A1 mais 4 vezes a razão, e o A6, A1 mais 3 vezes a razão. Por que 4? Porque aqui é N menos 1, ó. 5 menos 1 dá 4. E aqui, A6, é igual a 1 mais 5 R's. Beleza? Essa é a formulazinha do termo geral. 6 menos 1 dá 5. Então você pode descobrir assim. Ou ainda você pegar, pô, se caiu 3.200 daqui para cá.
De junho para julho caiu 3.200. Então quer dizer que junho tinha 3.200 a mais que 8.800. Dá para você somar. Quanto que dá 8.800 mais 3.200? Ora, 9, 12 mil. Então aqui ele teve 12 mil. Produziu 12 mil chapas. E aqui é só somar mais 3.200 que eu obtenho no mês de maio, que vai me dar 15.200. Porque está caindo 3.200 até chegar nesse 8.800. Então eu já sei que em maio ele produziu 15.200 e em julho 12 mil. É uma maneira rápida de resolver o exercício. Ou senão a gente joga aqui no termo geral e a gente vai obter a fórmula 8.800, tá? Mais 4, aliás, o A1 é 28 mil. Menos, porque agora a razão é negativa, 4 vezes 3.200. Isso aqui você vai obter no mês de maio, que é o nosso quinto termo da sequência. 4 vezes 3.200 dá 12.800. Então você vai fazer 28.800 menos 12.800, que chega nos 15.200 que a gente calculou aqui. Exatamente esse valorzinho aqui, 15.200. E se for jogar aqui para achar o sexto, mesma coisa. 28 mil, ou depois que você já obtém esse, é só tirar 3.200, né? Claro. 28 mil menos 5 vezes 3.200, que vai chegar exatamente em 12 mil. A pergunta é a soma, 15.200 mais 12 mil, dá 27.200. Então a soma nesses 2 meses aqui, você vai colocar aí 27.200. Essa foi a produção total nesses 2 meses de maio e no mês de junho aí. Então, belezinha? Então fechamos aí mais um exercício. E eu vou apagar o quadro e a gente vai dar sequência. Vamos ao exercício de número 8, então. Tá? Então só deixa eu apagar o quadro e deixar ele montadinho para a gente dar sequência. Bom, então vamos agora na nossa questão de número 8. Ele fala assim, Estadual do Ceará. Atente à seguinte disposição de números inteiros. Então você tem uma figurinha aí com essa disposição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blá, 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 blá. Tá? Aí o cara pergunta assim, ao dispormos os números inteiros positivos nessa forma, chamaremos de linha os números que estão na horizontal. Ok. Por exemplo, a terceira linha, ela é formada por 11, 12, 13, 14 e 15. Nessa condição, a soma dos números que estão na linha que contém o 374, ela dá quanto? Bom, galera, então primeiro tem que saber qual que é a posição do 374 aqui, aonde que ele estaria encontrado. Então eu não sei em qual coluna que ele está, né, para a gente descobrir. Então esse é o nosso objetivo, primeiramente descobrir qual que seria a coluna desse cara. Percebe que aqui só aparecem números inteiros, então eu vou inicialmente escrever a fórmula do termo geral e vamos ver o que a gente teria. Se a gente fosse escrever a nossa formulazinha do termo geral, AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Mas por que a fórmula do termo geral da PA? Não sei se você já percebeu, olhando para a figura, em todas as colunas aqui, ó, quanto que está aumentando de uma linha para outra? Sempre nós temos uma razão igual a 5, ó. Sempre a razão é igual a 5. Em todas as colunas. Ah, então por isso que você colocou a fórmula da PA? Por isso. Então sempre a razão aqui é 5. 5. É isso que está acontecendo. Ora. Mas se a razão é 5, então temos o seguinte aqui, ó. Temos uma PA, razão 5, em que o último termo eu vou considerar o 374. O último termo é o cara que vai estar aqui como 374. Mas qual é o primeiro termo, Kiko? Por enquanto eu não tenho, mas vocês vão entender como que a gente pode descobrir ele. N também não tenho, não sei qual linha que é, mas a razão eu tenho. Belezinha? Então vamos fazer distributivo aqui e a gente vai fazer um raciocínio agora desse exercício. Então 374 é igual a A1 mais 5N menos 5, ok? Beleza? Então vamos passar o 5 para cá, somando, vai ficar 379. E aí eu vou ter que distribuir aqui, ó, tirar o A1 e vamos igualar isso daqui a 5N. Certo? Igual a 5N. Então é o seguinte, esse 5 eu vou passar dividindo. 379 menos A1 divididos por 5. Isso aqui me daria o número de termos. Ou seja, me daria o número de linhas, que estaria o número que está na oposição do 374. Só que assim, você concorda que esse número de termos aqui ele tem que ser o número inteiro. Então aqui que está a sacada.
essa divisão ela tem que resultar no número inteiro. Quem poderia ser o A1 para nós? O primeiro termo para nós. Nós poderíamos estar falando dessa sequência, dessa sequência, dessa sequência, dessa sequência ou dessa sequência. Então, nosso primeiro termo da sequência poderia ser o 1, poderia ser o 2, o 3, o 4 ou o 5. Ah, eu vou chutar. Você pode até chutar qual deles se der inteiro, mas está fácil. Como é que eu sei que o número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou ele termina em 5. Então eu tenho que tirar quanto de 379 para isso daqui resultar em um número inteiro? Eu tenho que tirar 4. Então com certeza esse primeiro termo aqui é 4. Então, aqui pela nossa análise, você teria que pensar um pouco. Então A1 só pode ser igual a 4. Pois N pertence ao conjunto dos inteiros. Aqui representa o número de termos, galera. Então esse aqui tem que ser o número inteiro. Então esse cara só pode ser 4, dentre esses caras aqui que eu estou falando. Beleza? Então tá. Então o nosso N, eu já sei que ele vai ser 375 divididos por 5. Vamos fazer essa divisão aí. Quanto que é 375 divididos por 5? Se fosse 350, daria 70. Mais 5, 75, né? 75 vezes 5. 25. 5 vezes 7 vezes 5, né? Então isso daqui daria 75. Ok, então eu já sei qual que é o N. Bom, mas então, na verdade, assim, embora eu nem precise saber qual que é o N, galera. Porque assim, ó, eu descobri que ele está na fila do 4, você vai pensar comigo. Isso aqui eu fiz só por desencargo, não precisava interferir nessa conta final. Aqui era a ideia de descobrir qual que era a coluna que ele está. Se eu sei que ele está aqui, o número 374, qual que é o próximo que está aqui do lado? 375. Quem que está anterior a ele na coluna 3? 373. Quem está na coluna anterior? 372. E na primeira coluna só pode ser o 371. Então são esses carinhas aqui que estão nessa linha horizontal referente à linha de número 75. Aqui essa N aqui, ó, é a nossa linha número 75, beleza? Ok. Bom, a pergunta do exercício é a soma desses caras aqui. Ele quer que vocês somem todos esses números. Então vamos lá, some 371 mais 372 mais 373. Certeza, já fiz a continha antes. Vocês vão chegar aí nesse resultado aqui, ó, 1865. Essa é a soma dos elementos que estão nessa linha. Então a ideia, a sacada era essa daqui, ó. Pensar no número aqui de tal forma que ao dividir resulta em um número inteiro. Ao a gente pensar, a gente acaba descobrindo a coluna. Aí eu vou lá e posiciono o número e daí eu coloco na frente e vou colocando os anteriores, porque vocês estão vendo que a diferença entre os vizinhos é sempre de 1. Então tranquilaço. Belezinha? Então fechamos aí mais exercício 8. Agora eu quero fazer com vocês, o próximo exercício que a gente vai fazer vai ser o exercício de número 10. Beleza? Então agora na questão 10, meus queridos, olha só o que ele fala para vocês. Quantos são os múltiplos de 13 que há entre 100 e 200? Tá ok. Bom, os múltiplos de 13 que há entre 100 e 300. Eu preciso descobrir qual que é o primeiro múltiplo que eu tenho nesse intervalo entre 100 e 200. Você tem aqui ó, o intervalo 100 e o 200. Vamos ver qual que é o primeiro múltiplo aqui da nossa sequência. O nosso primeiro A1 e o último, o nosso AN dessa sequência. Tem como descobrir isso? Claro que tem. Então como é que você vai fazer? Você vai proceder da seguinte forma. Sempre a gente pega... Porque será que o 100 é múltiplo de 13? Não sei. Não sei se é o 100 e o 200 que é o primeiro desse intervalo. E toda vez que ele falar entre também, eu tenho que excluir o 100 e o 200. Não entra nem o 100 nem o 200 quando eu falo a palavra entre. Se ele quisesse que entrasse, caso fosse múltiplo, ele ia falar de 100 até 200. Tá bom? Então, procedimento. Como descobrir o primeiro termo desse intervalo? Pega o 100 e divide por 13. Essa é a continha que você vai fazer. Inicial. Isso aqui dá 7. 7 vezes 13 dá 91. Sobra 9. Opa! Sobra 9. Então, assim, o que eu entendi aqui, ó? Daria 91, resto 9. Se eu tirasse 91... Se eu tirasse 9 de 100, daria 91. Ao dividir por 13, nós teríamos resto 0. Concordam comigo? Então, a gente fazendo essa divisão, teríamos resto 0. Só que 100 está antes do... 91 está antes do 100.
Eu preciso entrar no intervalo de 100 a 200. Então, pô, você tem o 91, daí vem o 100 aqui. Eu quero entrar no intervalo. Então eu vou somar 13. Quando eu somo 13, eu encontro 104. O que significa esse 104, Kiko? O primeiro múltiplo de 13 no intervalo de 100 até 200. Como é que eu vou descobrir o último agora? Então tem lá o 200. Como é que eu vou fazer para descobrir o último? Então esse cara aqui é o teu A1. Tá? Eu preciso agora descobrir meu AN, meu último termo. Que vai estar aqui antes de 200. Mesmíssima coisa, é só pegar o 200 e dividir agora por 13. Só que agora você vai só fazer o seguinte. Agora você só vai descontar o resto. Você não vai somar, senão você vai ultrapassar o limite dos 200. Então vamos lá, 20 por 13 que dá 1. Que eu não sei de cabeça. Então vai dar 7. Vai abaixar aqui vezes 13, vai dar 7. 70 por 13 vai dar 5. 15 vezes 5 vezes 13, 65. Resto 5. Opa! Resto 5. O que eu vou fazer com esse resto? Eu vou descontar de 200. 200 menos 5 dá 195. Se eu dividir 195 por 13, com certeza dá resto zero. E quando dá resto zero é porque o número é múltiplo. Ser divisível por ou ser múltiplo de é exatamente a mesma coisa. Então o último termo aqui é o 195. Então é isso que vocês têm que fazer. Temos o AN? Temos. Então olha quanta informação que você já tem. Tem o A1, descobriu. Tem o AN, descobriu. 195. Pergunta-lhes de vocês, tem a razão? Claro, se é múltiplo de 13, então a razão é 13. Então você tem a razão. Show de bola. Só não tem o número de termos. Mas o número de termos é só pergunta. Então agora é só você jogar na fórmula do termo geral. A N é igual a 1. Então bora lá. Vou colocar aqui no cantinho. Não, aqui embaixo. A N, 104. A 1, 104. Tá louco? A N, 195. A 1, 104. Mais N menos 1 vezes a razão, que vai me dar 13. Agora basta fazer essa continha. Manda o 104 para cá. Você vai ter isso daqui igual a 90 aí. Isso, 91. Beleza. Igual a 13N menos 13. Show de bola? Você vai errar continha aqui. Não errei, né? Passa o 13 para cá, nós vamos ter 104 igual a 13N. Portanto, N, 104 divididos por 13. Essa conta eu já fiz, se eu não me engano. Não, fiz. Vai dar 7 e daria 91. Então dá 8. Então o N aqui vai ser igual a 8. Porque 91 por 13 dá 7, 104 só pode dar 8. Então a gente fez meio de cabeça aqui. Então a resposta da letra A, N igual a 8. Perceba que a letra B é exatamente a mesma coisa, só que ele só muda o intervalo. Aí ele fala entre 1000 e 2000 e múltiplos de 17. Então vamos lá. Mesmo raciocínio. Exatamente a mesma coisa. Múltiplos de 17, agora aumenta um zero aqui e um zero aqui. 1000 e 2000. Repetição, galera. Repetição. Pura repetição do exercício. Então você vai descobrir o primeiro termo, o último e jogar na fórmula. A razão agora é 17. Então você vai lá e vai dividir 1000 por 17. O primeiro passo é esse. Divida 1000 por 17. Então, 1000 por 17. Vamos lá. Vou pegar 100 aqui. Isso aqui dá, deixa eu ver, 6. 6 vezes 10, aqui passa 6. Tem que ser 5. 5 vezes 17 dá 85. Desce o 15. 15. Dá para descer o zero. 150 por 17, agora 10, 8. Vou tentar 8. Deixa eu ver. É 8. Então, 8 vezes 17. 8 vezes 17 dá 136. Tá? Sobra 14. Opa, então aqui, ó, eu não vou continuar porque senão a partir de agora começa a dar um número decimal. E aí é esse momento que eu paro. Então eu vou pegar 1000 e vou descontar 14. 1000 menos 14. Isso daqui dá 986. Certo?
Porém, se a gente for pensar numa reta numérica, eu tenho o 1000 aqui e a gente descobriu o 986. 986 ele está aquém, ele está antes, né, de 1000. Eu tenho que agora somar 17 para eu entrar no intervalo de 1000 até 2000. Então, quanto que é 986 mais 17? Então, agora eu vou pegar esse cara aqui e somar 17. Beleza? 7 mais 6, 13. 9, 10, 10.003. Então, o primeiro termo, o nosso A1, da nossa sequência, agora passou a ser 1003. E agora tem que descobrir o último. Agora, para você descobrir o último, você repete esse procedimento. Pega lá o 2000 e divide ele por 17. 2000 divididos por 17. Vamos lá. 20 por 17 é 1, que vai sobrar 3. 30 por 17 é 1. 11, 17 menos 17 vai dar 13. Desce um 0. 130 por 17. Eu tinha feito aqui a continha por 8, só pode ser 7, porque por 8 passa, dá 136. Então 7 vezes 17, 70 mais 49, 119. Isso aqui vai dar resto 11. Então eu vou tirar 11 de 2000. Ao tirar 11 de 2000, isso daqui vai me dar 1989. Então esse é o nosso AN, o último termo da sequência. Então vamos organizar os dados agora e finalizar o exercício. Tem A1, 1003. Tem AN, 1989. E tem a razão, que vale 17. Agora é só continha, meus queridos. Que continha? Termo geral da PA. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. A N eu tenho. Troque. 1989. A 1 você tem também, 1003. E aqui você já vai trocar por 17. N menos 1 vezes 17. Faz chuveirinho na tirada aqui, ó. E aí, passa o 1003 para cá. Isso daqui vai me dar 986. É igual a 17 N's menos 17. Manda 17 para cá, vai me dar 1003. 1003 é igual a 17N. Fechou o exercício, né? A gente já fez essa continha. N vai ser igual a 1003 divididos por 17. Eu fiz 986 por 17, se eu não me engano. Cadê? Vai dar 58. Vai dar exatamente esse número aqui, ó. Quer ver? 58 vezes 17. Não, 58 não, vai dar 59. 58 daria um anterior, então só pode ser 59. Um termo a mais. 7 vezes 9, 63. 7 vezes 5, 35. Mais 6, 41. Aqui 59, 3, 10, 9, 1003. 59. O N só pode ser 59, meus queridos. Então, tem 59 termos aí nessa sequência, múltiplos de 17 no intervalo entre 1000 e 2000. Fechamos então o exercício de número 10. Muito bom, já caiu na segunda fase da federal alguma coisa parecida. Poderia cair na primeira, uma dessas questões aí, tranquilamente, tá? E essa é uma questão clássica que vocês têm que saber calcular. E para a gente fechar nossa aula, eu vou fazer com vocês o exercício de número 15. Beleza? Paga o quadro e a gente já vai lá. Beleza? Então, sequência agora, exercício 15, como comentei com vocês. Ele falou assim, ó, seja a N uma sequência. A N é uma sequência tal que é uma progressão aritmética crescente, então, ou seja, a razão só pode ser positiva. Então, a gente já sabe que R é maior do que zero. Ele falou que é crescente. E ele falou assim, cujo primeiro termo é 4. Então, essa é uma informação importante. A1 vale 4. E a razão é R. R é igual a R. Razão é R. Chamando pela letra R, tá bom? E aí ele falou assim também. Existe um termo nessa sequência que é 25. Então, calcule a soma dos possíveis valores de R. Então, eu vou pegar esse 25 e vou considerar esse cara como sendo o nosso AN, o último termo de uma determinada sequência. Então, ele vai ser o termo que eu conheço. Para nós, ele vai ser o nosso AN. Então, para nós, AN é igual a 25. E a nossa abertura de fórmula? AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. R é R. N eu não sei. A N eu vou considerar 25 e o A1, 4.
Então ficou desse jeitão aqui, ó. Passa o 4 para cá, 21. 21 igual a n-1 vezes r. Eis aqui a sua análise matemática para terminar o exercício. Quais os possíveis valores de r? Olha a encruzilhada que você chegou. Não vai fazer distributivo aqui, senão vai dar BO. O que eu recomendo para você é o seguinte. Vamos pensar num produto de dois números que o resultado dá 21, sendo esses dois números sempre números naturais. Essa razão é sempre positiva. Então eu tenho que considerar os números naturais, tá bom? Positivos. Ok, então eu poderia ter aqui, ó, vamos pensar, eu poderia ter alguns produtos. Eu poderia ter, assim, para dar 21, poderia ser 1 vezes 21, que dá 21. Eu poderia ter 3 vezes 7, que daria 21, e inverter a ordem. Poderia ter 21 vezes 1, que vai dar 21, ou 7 vezes 3, que dá 21. Eu pensando nesses 4 produtos, eu vou considerar que aqui, ó, essa primeira coluna é valores referente ao n-1. Essa segunda coluna é referente aos valores de R. Então eu poderia ter quais valores para R aí? Então R eu poderia ter 21, 7, 1 e 3. Então os possíveis valores de R poderiam ser 21, chamar R1. R2, uma possível 7, um R3 igual a 1 e um R4 igual a 3. Se a gente somar esses números aí, nós vamos encontrar 3 mais 1 mais 7 mais 21, isso aqui vai dar para nós 32, meus queridos. Então a soma dos possíveis valores, soma é 32. E fechamos a nossa aulinha de hoje aí, marca a resposta correta, letra C. Beleza? Na quarta-feira a gente continua resolvendo exercícios e na sexta a gente tem uma livezinha para tirar mais dúvidas aí. Na próxima aula eu vou resolver referentes ao capítulo 8, alguns dos exercícios, beleza? E daí eu deixo para vocês tirarem dúvidas de função lá na sexta-feira. Então é isso, ok? Até quarta. Grande abraço, beijão, até mais, tchau, tchau.